Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Oi, gente, eu sou a Rai. Já adianto aqui que estou com essa voz anasalada, gripada desde o episódio anterior, mas essa é a realidade. Vamos fazer esse episódio acontecer mesmo assim. E Simbora. não tô sozinha aqui, né? Tô também aqui com a Marcelinha Oi, oi. e com a Jessiquinha. Oiê, E hoje a gente está aqui para saber, na real, como andam as amizades por aí, hein, gente? Então, eita, o tempo vai passando e as relações vão se transformando, né? As amizades se moldam na medida em que é possível e vão se modificando. Acabam que os melhores amigos podem passar a ser colegas, amigos distantes passam a ocupar um lugar especial e desconhecidos podem se tornar grandes amigos. Os amigos se transformam ao longo do tempo, nós também, e as relações de amizades. Então, gente, esse recorte se refere a algumas percepções das nossas vidas e que também podem ser comuns na vida de vocês. E se vocês quiserem compartilhar a realidade de vocês um pouco diferente, né? Mandem nas redes sociais ou então por e-mail para a gente anexar também, né, em algum outro momento aqui no podcast, tá? Meninas, então me digam aí, como é que vocês percebem as amizades de vocês ultimamente, né? Como é que vocês têm visto essas transformações acontecerem? Olha, comigo aqui aconteceram muitas mudanças ao longo do tempo, né? Eu venho assim, as minhas primeiras amizades vieram da minha escolinha, né? Da minha primeira escola, e eu permaneci lá até né, o ensino fundamental inteiro. Então, eu criei durante a minha infância, início da adolescência, amizades de infância mesmo, né? Aquelas amizades que estavam sempre comigo, a gente sempre estava uma na casa da outra, trocando, a gente era grudado. E aí, para o ensino médio, a gente continuou muito juntas, mas comecei a fazer novas amizades lá também, né? É, Veio a faculdade, continuamos amigas de infância, só que as coisas começaram a mudar um pouquinho, né? A gente começa a se ver menos, a falar menos, mas ainda éramos muito juntas, né? Saíamos muito juntas. E aí chegou a vida adulta, 100%, e aí as coisas vão mudando. Eu acho engraçado porque eu penso até em Friends nessas horas, porque em Friends eles têm seus 20 e poucos anos, chegando nos 30, né? A gente vê toda a Sim. década passando, É. e não faz sentido na minha cabeça eles conseguirem se encontrar todos os dias e Sim, sempre terem momentos juntos, porque, gente, a realidade, a rotina não permite. exato, exatamente. pra É, mim, e pra mim é um pouco diferente do que foi pra Marcela, assim, porque é isso, né? Não tem muita regra. Eu acho que eu vejo muitas histórias como as da Marcela, mas em algum momento outras diferentes também. E eu sempre que eu estudei em algum colégio, algum lugar, assim, eu fiz amizades que duraram por um período, e amizades muito boas, assim, mas era muito difícil de manter. Tipo, na mudança de colégio, era muito difícil para mim, e provavelmente para essas pessoas também, manterem as amizades, né, e cultivarem essas amizades com a distância da rotina. E aí muda de escola de novo e tal. Então eu fui. As amizades iam ficando por um tempo, e pouquíssimas se alongando ao longo dos anos, assim, sabe? uhum. E assim foi também na ensino médio, faculdade, ambiente de trabalho. E aí, realmente, hoje, com a rotina adulta, né, Marcela, como você está falando, é um outro rolê, é um outro formato e uma nova forma de manter aí algumas possibilidades de cultivar, iniciar amizades, enfim, né? Para mim, gente, primeira escolinha, na verdade, eu
acabei não fazendo muitas amizades, porque eu era muito pequenininha e tal, e depois mudei de cidade satélite, eu falo de Brasília, né? E aí eu mudei de cidade satélite, e depois que eu comecei a estudar na escola da minha vida toda, foi ali que eu construí, ali depois da primeira série, na época era por série, não por ano. Estudei por 11 anos no mesmo colégio, no CIMAN, aqui em Brasília, e lá eu fiz vários amigos, né? E eu lembro de um professor, o Léo, né? Um beijo, Léo, se estiver ouvindo a gente. Mas eu lembro no ensino médio, né, que ele virava e falava bem assim: Nossa, Rayana, é legal vocês, né, estarem juntos aqui e tal, mas vocês vão ver, assim, a vida muda. E vocês vão ver que vocês nem vão lembrar do Simão direito. Vocês vão ver que com o tempo, e eu amava o Simão, assim, e amo também ainda, mas minha vida era o Simão naquela época, naquele momento, né? Uhum. E aí ele falava como se fosse assim: Nossa, você vai ver, você vai ser tão diferente do que você faz e do que você é aqui. E eu lembro de experimentar uma raiva tão. Porque o Léo provocava muito sempre os alunos e me provocava também, né? E aí eu lembro de experimentar uma raiva muito grande, né? E falar: Não, Léo, eu sempre, onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu quero vir no Simão, eu quero participar dos eventos, eu quero vir nas festas juninas, eu vou encontrar semanalmente os amigos. Eu fazia promessas, entendeu? Que, cara, isso daqui, eu amo isso daqui. E ele: Rayana, quando você tiver mais tarde, espera aí, calma aí, a gente conversa. E a gente nunca teve essa conversa depois, né? E eu me lembro muito dessa conversa, porque eu olho para trás e penso: caramba, sim, né? Me transformei, né? As minhas amigas, meus amigos, eu lembro com muito carinho, com muito amor, todas as minhas experiências, mas de fato cada um foi tomando uma vida. Hoje, quando eu encontro, né, com os meus amigos dessa época, é uma grande festa, a gente tem muita saudade, a gente relembra as piadas, as conversas daquela época, mas realmente se transforma, né? E o que a gente tem são algumas lembranças do que a gente viveu, que era um contexto muito específico, que precisava acontecer, né? Era uma contingência de ter que ir para a aula todo dia. A gente tinha um compromisso não pela nossa amizade, a gente tinha também pela amizade, mas a gente tinha um compromisso da escola, da educação. Então, aquilo era uma imposição para a gente se encontrar. E na vida adulta, né, como a gente estava falando, a Marcela colocou, realmente tem outras imposições que não coincidem, que as mesmas pessoas se encontrem todos os dias como friends. Uhum. Impossível. É. E eu tinha muito essa visão que você também tá falando aí, Rai, porque é, é uma vida inteira na escola com as mesmas pessoas, a gente cria uma relação que é uma relação muito gostosa, para mim foi muito gostosa, né, na minha experiência. E a gente era tão grudada que a gente pensava: isso não vai acontecer, a gente vai ser amigas assim, grudadas para sempre. A gente sempre vai estar aqui juntas, se encontrando, uma indo para casa da outra. E é muito legal também ver um pouquinho desse olhar inocente que a gente tem, né? Quando a gente é mais novo, que a vida é entendida de outra forma. Então, assim, eu lembro com muito carinho, né, dessa época. Mas, ao mesmo tempo, teve um processo difícil para mim quando eu percebi que a gente estava se distanciando, que não ia ser daquele jeito que a gente imaginou, que a gente foi se diferenciando, que a gente começou a ver a vida de formas diferentes, né? Assim, cada uma hoje tem valores diferentes, tem visões diferentes de mundo. E às vezes eu percebo que com algumas amizades eu não consigo nem mais me conectar de tão diferente que ficou. Nossa, é isso, Marcela. Você traduziu muito uma coisa que eu tava aqui pensando e que é o que acontece e aconteceu comigo em muitas situações, né? A gente olha e fala: meu Deus, mas eu era tão amiga dessa pessoa. A gente era tão grudada. Como que agora as coisas não existem mais como eram antes? E como que eu faço isso Uhum, de novo? Então, eu demorei um tempo longo para perceber que algumas regras relacionadas a como amizades deveriam ser poderiam ser mais flexíveis. A vida muda, a minha forma de ver a vida muda.
E as pessoas com Uhum. quem eu vou me conectar vão ser diferentes também. E eu posso criar relações diferentes que não sejam exatamente daquele jeito tão idealizado e perfeito de melhor amiga de escola, que foi o que eu fui fazendo ao Exato. longo dos anos na escola, sabe? Então, mas eu me cobrava assim, né? Tipo, cara, você não consegue cultivar uma amizade à distância, ou que não se vê todo dia, o que acontece, né? Ou quando você tenta, parece que não é a mesma coisa, então você não se conecta tanto ali com aquelas pessoas. E realmente eu acho que as fases vão mudando e essas experiências vão junto, não tem como, né? Exato. É, E aí uma coisa que eu ia comentar era até assim, que pra mim mudou tanto a ponto de... Gente, essa semana na terapia, minha terapeuta, se estiver ouvindo a gente também, um beijo. Mas eu falei assim pra ela, eu falei, sabe o que eu reparei? Foi meu aniversário, gente, recentemente. E aí eu falei pra ela assim, nossa, sabe o que eu reparei? Eu acho que isso é impagável. Que a cada ano que passa, eu tenho mais amigos no meu aniversário. E que são pessoas, às vezes, novas, às vezes as mesmas pessoas que vão. E eu vou agregando outras, e assim, de uma forma que são pessoas escolhidas a dedo para estar ali. É meu aniversário, eu escolho a dedo, né? Tipo, quem Uhum. que eu quero que esteja comigo nesse dia? Ou com quem que eu quero comemorar? Quem eu acho que está feliz por mim naquele momento? Sabe? Com quem eu quero dividir a vida de fato? E falei isso pra ele, depois eu fiquei pensando, gente, é verdade. Há, sei lá, um ano, 2 anos atrás, a terapia era, cara, o que que acontece? Eu preciso cultivar essas pessoas, ou que tipo de habilidades eu posso desenvolver, ou o que que tá acontecendo, que tipo de escolhas eu tô fazendo. As amizades que eu tô mantendo são as amizades que eu queria ter. E aí eu comecei a Uhum. entrar num rolê de fazer escolhas, de pensar em quantidade, porque tem aquele negócio de, ah, fulano tem 1.000 amigos. Calma, mas 1.000 amigos? Realmente é isso? Será que são assim, pessoas conhecidas, pessoas por quem a gente tem carinho, mas amigos mesmo, talvez não. E eu É. fui entrando em outras possibilidades de flexibilidade das regras que eu mencionei, né, de como que seriam amizades idealizadas, de me abrir para possibilidades de pessoas que eu realmente me identificava e pudesse iniciar conexões, ou não só iniciar conexões, mas me permitir ser conectada por essas pessoas também quando elas procurassem, e fazer escolhas para pessoas que já existiam ou existem na minha vida, do tipo, tá, qual é o meu limite, que tipo de relação eu quero, posso, e é saudável para mim nessa amizade, né? Então eu acho que isso também foi me mostrando, e também a terapia ajudou, né, gente? A ver assim possibilidades, o que era importante para mim, o que de fato fazia sentido e para que caminho que eu quero seguir relacionado a isso, sabe? Total. E assim, eu era muito presa à regra de como as amizades deveriam ser, né? Porque foi por tanto tempo de uma forma que quando começou a ficar diferente para mim foi um sofrimento, gente, assim, de tipo me ver. Porque eu me fechava muito, né? Vou colocar aqui, eu me fechava muito para novas amizades, porque eu já tinha meu grupinho. Então, assim, era algo assim, eu já tenho meu Não grupo, preciso de mais. Sou não. autossuficiente com essas que vão Exato. durar a vida inteira. Essas amizades, elas me bastam. Exato. Exato, Rai. Eu acabei me fechando para pessoas que eu poderia super ter criado também um vínculo, histórias, uma experiência legal, porque eu já tinha o meu grupo. Então era algo assim, não, gente, ninguém entra, ninguém sai. Entende? Algo nesse sentido, não tão explícito. Hoje eu falo com mais clareza, né? Mas antes eu não tinha essa clareza. Então foi um sofrimento quando eu comecei a perceber o distanciamento, as diferenças, não me sentir Sim. mais tão confortável no grupo, sabe? Começar a me sentir, às vezes, até deslocada, porque estava tudo muito diferente para mim. E aí, eu lembro muito que na época surgiu um vídeo da Jul Jubes, não sei se vocês lembram dela. Eu amo esse vídeo, eu uso de recurso Eu terapêutico Eu amo. também constantemente. uso. É Que fala incrível. sobre amizades, os tipos de amizades que a gente tem, né? Que nem todo mundo vai estar junto com você para todas as atividades que a gente gosta de fazer, né? A gente vai ter os amigos para ir para o bar, os amigos para desabafar, conversar, trocar, aprofundar. Temos os amigos, sei lá, para ir para um show, né? Então, assim, vamos ler também o que cada amigo cabe hoje na nossa vida, sabe? Assim, eu comecei a ver isso, né? Que, nossa, tá tudo bem, talvez com essa pessoa eu não consiga mais falar sobre isso, né? Com ela eu não me sinto tão confortável em estar falando, por exemplo, sobre algo tão profundo da minha vida, porque eu sei que eu não vou ser tão acolhida como eu gostaria, não vai ter trocas, ou então eu sempre fui a amiga que era ouvinte, tá? Então eu não falava de mim. E eu acho que as pessoas também não reparavam muito, né? E quando perguntavam, era muito, não, tá tudo bem, sabe? Eu não aprofundava.
E aí eu comecei a ver a necessidade de também falar, de também ser a pessoa que vai desabafar, que vai ser também a pessoa que tem coisas para contar. Então foi um processo, sabe, de treinamento mesmo de fazer isso e de entender quem são as pessoas também que estão abertas a ter isso com você, de ter uma relação de troca, né? Mas esse vídeo da Jujutsu me ajudou muito, gente, a pensar diferente, a ver de outras formas a amizade, sabe? Sim. Eu também vivi isso, né? Quando eu estava falando desse professor, né, do Léo, hoje eu olho para trás e vejo o quanto que também trabalhei muito isso em terapia, no meu processo de desapegar, né? Desapegar algumas idealizações, algumas romantizações, né, sobre as amizades, de pensar que essas bastam e que se a gente se ama e se dá tão certo agora, vai ser assim para sempre, né? Então, doeu também muito. Eu acho que é um processo, quando a gente vê que a gente está se transformando, as outras pessoas também estão se transformando e a própria relação se transformando. Acho que quanto mais a gente idealiza, né, e romantiza, eu também passei por isso, Marcela, né, com várias amizades, a gente Uhum. passa por um processo de luto, de dor, se a gente está Sim, muito apegado, né? é E eu sou isso. muito, eu me vejo, né, até hoje, assim, posso ter anos e anos de terapia, eu me vejo muito apegada, né? Eu estou Uhum. aqui hoje com vocês, eu acho que, assim, nunca vou pensar e já vou viver, já já eu estou me desapegando das meninas e tá tudo bem. Não, vai Tá doer doida? muito. Jamais, agora lascou. Vai doer muito e vou sofrer Amizade e vou tóxica. chorar, porque eu sou muito apegada. E em terapia também já vi que não adianta eu brigar com essa minha característica de ser apegada. Vou me Uhum. apegar e vou sentir a dorzinha, né, das transformações. Não tem como a gente fugir, se esquivar dessa dor, né, das transformações e de desapegar, senão a gente não conecta de É, verdade inteiramente. Né? Se eu ficar aqui me editando mesmo, eu não vou me envolver tanto com as meninas, porque eu sei que isso aqui vai ser passageiro. Não, aham, né? Não, não, eu vou me entregar mesmo, vou dar tudo que tiver que dar e vou receber tudo que tiver que receber, vou pedir, vou ser, enfim, o que eu sou para isso acontecer na realidade, né? Na maneira profunda que tiver que ter. Mas qual é o fluxo da vida, né? Como tudo na vida. E aí, assim, quando estudo e tento praticar um pouco, né, do que o budismo traz para a gente, que são as transformações e a fluidez da vida. Tudo tem um ciclo de iniciar, se desenvolver, e a gente precisa treinar a despedir, né? Uma das é, sessões mais difíceis da minha vida, né? E que não foi só uma vez que eu precisei fazer, mas é aprender a despedir do que a gente mais ama e já amou na vida, né? uhum, E se a gente não se despedir de alguém vivo, a gente se despede de alguém morrendo, né? E a terapia de exato. aceitação e compromisso também coloca isso para gente, né? O quanto que quando algo morre ou alguém morre, a gente lida com o quanto aquela relação é importante para a gente, né? Traz os nossos Uhum, valores na vida. Então, esse apego diz também do quanto que as amizades, né, as relações são importantes para a gente e nutrem, né, o que é valioso na nossa vida. E ter clareza também para que essa relação funciona. Tem amizades, por exemplo, que eu adoro falar sobre coisas de cosméticos e procedimentos. E aí, o que você está fazendo? Me adianta aí, o que tem de novo na uhum, vida? Mas tem relações que eu vou falar realmente o que está dentro do meu coração e que outras pessoas não sustentam isso, nem dão conta de receber o que há, né, do fundo do meu coração. E tudo bem, mas não significa que essa pessoa não é minha amiga,
né? Mas tem pessoas que não conseguem realmente ter um nível de intimidade a ponto de falar, tipo, Marcela, você realmente me magoou muito quando você disse isso, isso, isso. Tem pessoas que não dá pra gente falar isso, né? E a gente vai lidar de outra maneira, não necessariamente falando e sendo inteiro dessa maneira. Faz sentido para vocês? Assim, eu consigo manter relações superficiais. Não sei se vocês conseguem. Eu consigo manter Acho até mais relações fácil, superficiais. vamos combinar que É fácil, exato. é fácil. Se vulnerabilizar é que é difícil, né? E eu acho que a gente pula até para um negócio que eu pensei em falar mais para frente, mas acho que tem super a ver com o que você trouxe, Rai. Que é isso da gente também escolher não só onde que a gente pode, quais são as fontes que a gente pode beber daquilo que a gente precisa, né? Quais são as portinhas que estão abertas para aquilo que é importante para a gente, quais não estão, e às vezes a gente bater ali naquela portinha que não está aberta vai, né, machucar a gente ainda mais. Mas pensar no investimento dessas amizades, né? Você falou sobre em vida, o que que a gente pode fazer, aquelas pessoas que são importantes pra gente, tudo mais. Eu acho que entra muito naquilo que de cultivar, de manter essas pessoas, não só as que estão ali no dia a dia com a gente, como eu disse, parece mais fácil quando a rotina permite, né? Mas a gente pode fazer com que as pessoas estejam presentes mesmo que de uma outra maneira. E eu acho que às vezes é difícil identificar qual é a forma que eu consigo é, cultivar essa amizade, cultivar essa relação do jeito que seja importante, respeitando meus limites e da outra pessoa também. Mas assim, sabe, eu acho que isso faz com que a gente consiga investir numa relação e manter ao longo do tempo com mais facilidade. Quando a gente começa a pensar o que funciona, o que não funciona e tudo mais, sabe? E não tem regra Sim. também sobre o que fazer, como fazer, né? A gente pode ter várias ideias, mas o que vai funcionar muda. Às vezes não é uma despedida da pessoa de que assim, nunca mais eu vou ver você. Às vezes é uma despedida daquela maneira que a gente se relacionava. Vamos tentar de outro jeito? E às vezes nem é um acordo assim tão verbalizado e explícito, mas é perceber o não se apegar àquele jeito específico, né? Aquela maneira, aquela frequência, aquele jeito. Uma coisa que vocês estavam falando parece mais fácil manter as relações superficiais, né? Gente, para mim é ao contrário. Eu me sinto tão cansada com as superficiais, não sei por quê. Eu me sinto mais cansada. Assim, parece que é mais energia que eu coloco ali para manter uma relação superficial de quando eu tenho uma relação mais profunda com a outra pessoa, sabe? É, eu acho que quando eu tenho relações que eu posso ser vulnerável, que eu sei que eu estou num espaço mais seguro, que é um local, né, que eu posso ser eu, sem pensar muito assim, no que eu vou falar, no que eu posso falar, não posso. É, eu me sinto assim muito mais relaxada, muito mais tranquila. Eu não saio às vezes, porque às vezes eu saio até sugada, sabe? Quando eu tenho que ficar o tempo todo aqui, porque a superficial a gente não tem tanta intimidade, né? Então, às vezes até é para procurar um assunto assim, e manter aquele assunto. Assim, para mim, não sei porquê, né? Mas funciona mais quando eu posso ser vulnerável, estar num espaço seguro, sabe? Eu às vezes tenho até preguiça de manter as superficiais, para ser sincero. Mas, Marcelo, eu acho que o segredo é esse, sabe? Assim, da gente se arriscar na vulnerabilidade, porque a gente vê que a gente constrói relações que funcionam muito mais. É. E parece mais fácil manter a superficialidade, né? Porque daí a gente não tem que se abrir, não tem que falar de coisas difíceis, não tem que acessar coisas difíceis dos outros, a gente se mantém uma relação mais ou menos e é distante. Dá pra manter assim? Dá. Mas assim, é sustentável? Faz sentido, sabe? Porque o difícil é se vulnerabilizar, mas depois que a gente acessa isso e se expõe, acho que a gente consegue acessar tanta coisa legal também, né? E também o cuidado, né, de com quem que a gente vai fazer isso. Porque tantas vezes que eu fui vulnerável e, gente, Não pisaram no cuidaram meu do seu coração, coraçãozinho, não cuidaram do seu coraçãozinho, Exato. exato. ignoraram, entendeu? Então, Por assim, o isso que é cuidado. importante. Por isso que é importante a gente fazer isso devagarzinho e ir se apresentando o coraçãozinho de um jeito gradativo, né? Eu tenho, às vezes a gente também não é confunde, né? Mas atribui outras relações, né? Eu tenho primas que também são muito amigas.
E aí, às vezes a gente não mora na mesma cidade, aí às vezes eu falo com elas alguma coisa que volta para superficialidade, volta para distância, aí elas me lembram, Aninha, a gente já passou dessa fase, lembra? Porque a gente fica nessa, né? Eu fico, né? Assim, sem saber às vezes, porque às vezes a gente passa muito tempo sem se falar, sem se ver, e aí elas, não, volta, a gente tá mais íntimo do que isso daí que você tá trazendo. É muito legal, porque é isso, né? A gente tomar cuidado com a gente mesmo, né? Do jeito que a Marcela estava falando, às vezes a gente realmente se machuca, porque entregou, né, um pedaço de vulnerabilidade num contexto que não era seguro. E quantas vezes a gente se vulnerabiliza, se arrisca e não é cuidado, né? Não é Isso. acolhido, né? Mas meninas, temos muitos desafios, né, ao longo das nossas amizades e os desafios variam de acordo com as fases e de acordo com as pessoas também, né, que a gente lida. Mas como é que vocês percebem que desafios que mais aparecem nas amizades de vocês? Assim, a gente já falou um pouquinho sobre essa parte de acolhimento, de às vezes não ter uma reciprocidade na atenção. Marcela estava falando, né, de às vezes não falar tanto e depois sentiu a necessidade de falar mais. Eu trouxe também em relação ao desafio do tempo, que com a transformação às vezes a vida não permite que a gente tenha a frequência de se encontrar tanto, mas que mais que aparece? Hoje, na minha vida, hoje, os desafios que eu enfrento nesse âmbito de amizades são alguns, tipo, limites para algumas relações que eu sei que não são não estão tão saudáveis, ou pelo menos por um padrão, ai, gente, é, né, padrão meu mesmo, assim, tipo, ai, me dou demais, e aí vejo que algumas pessoas não estão disponíveis ou não fazem questão ali de de estarem de algumas maneiras que pudessem também me confortar em algum momento. E eu vejo, eu tô filtrando, a verdade é essa, filtrando até onde eu posso ir com algumas pessoas, quais são os meus limites também, para que eu não acabe me excedendo, extrapolando e sendo ruim para mim, em prol de, sei lá, do bem-estar de outras pessoas, e escolhendo com quem eu posso e quero me vulnerabilizar. Eu acho que são desafios que hoje eu encontro, filtrando todas as possibilidades e escolhendo o que que faz sentido para mim, o que de fato eu quero, como são as pessoas que eu quero estar, quem são essas pessoas e o que eu posso fazer para me aproximar delas também. E às vezes é difícil, porque daí eu esbarro em desafios que para mim são dificuldades, às vezes, seja, por exemplo, né, teve um dia que eu super não quis me deixar ser cuidada num exame importante, uma consulta importante, e aí minha família querendo saber, e eu falei, não me liguem, vocês não são médicos, depois que eu for, eu aviso pra vocês o que que rolou. E aí, gente, tô lá fingindo tá tudo bem. Chego na consulta, as meninas estão lá me esperando, Rayane e Marcela, coisa mais linda pra estarem comigo nesse momento. E de primeiro eu pensei, cara, por que, meu Deus, que eu contei pra elas? Nada a ver elas perderem o tempo e o dia delas pra estar aqui. Que aleatório, jamais que eu vou contar de novo. Aí depois eu pensei, mas eu tô me sentindo tão amada, tão querida. Deixa elas cuidarem de mim um pouquinho mesmo. Eu precisava disso nesse momento, eu só não tava abrindo espaço, né? E foi lindo, foi maravilhoso. Eu amei vocês terem ido. E Hum, pensei o quanto eu poderia ter aberto espaço outras vezes, não só para minha família, para amizades fazerem isso também, né? Então, são esses desafios que às vezes eu também encontro e eu vou escolhendo, tá? Faz sentido, não faz? Aí eu me encontro com vários pensamentos, às vezes distantes, e me volto para o que de fato faz sentido, para qual é a relação que eu quero ter, e tá acontecendo, e eu precisar ficar sensível a isso também, sabe? É engraçado que antes da gente se encontrar, né, eu conversava com Marcela e a gente falava assim, nossa, mas será que não vai ser muito invasivo? Será que não vai? Vai ser mesmo. A Marcela me perguntava isso, eu falava, não, se for, vai ser mesmo. Mas, enfim, essa é a gente, né? Isso é a gente. Uhum. Sinto muito. E a gente ficava sondando a Jéssica. Ah, né? Alguém vai com você? Como é que é, Jéssica? Onde é que vai ser? E aí, qual é o horário? E ela não pegou, né? As dicas que a gente foi dando. Foi Não, que a muito gente bom. conversa de tudo, né? Eu falei, sei lá, elas Aham. são curiosas mesmo, querem estar comigo, saber que horário que eu mando a mensagem perguntando se tá tudo bem, né? Jamais que eu imaginei que vocês iam lá, porque era uma coisa que eu facilmente faria pelas minhas amigas. Uhum. Facilmente, mas jamais esperaria que alguém fizesse comigo. Primeiro, por às vezes eu não abrir espaço para isso,
E segundo, porque muitas das amizades que eu costumei ter e ainda tenho na vida não fariam isso mesmo. Então, assim, são duas coisas que, tipo, jamais eu imaginei, entende? Mas assim, o contexto era muito específico, né? A gente não é doida, assim, de em toda e É, qualquer gente, consulta que a Jéssica, isso. enfim, que a gente vai, chega lá, aqui estamos nós. Não, era um contexto em que Jéssica se colocou vulnerável, né? Se Sim. colocou realmente preocupada. Eu também, Marcela também, nós ficamos todas muito preocupadas e era uma situação atípica, né? Não era qualquer consulta. Então, de fato, eu acho que nós achamos que era muito importante você ter um apoio mesmo estando acompanhada, né, do Rafael e tal. E Mas a foi gente só muito queria estar importante me junto. sentir amada, querida, cuidada. Me emocionei, gente. Então, fiquei muito feliz. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Saiu... Lógico, né? Saí da consulta, tava tudo bem, não tinha nada de errado. Eram vozes da minha cabeça e possibilidades que o Google traz pra gente. Mas, aí eu pensei, nossa, as meninas se deslocaram pra cá à toa. Uhum. Tá de sacanagem. Mas Mas vale não, a não pena foi à toa. A investir? função não era Então. ver algo ruim acontecendo comigo, a função não era essa. Então, a função era estar comigo, independente do que fosse. E assim tem sido. E qual era o objetivo, Marcelinha? O que a gente queria fazer? Era só investir, não era? Nessa criatura, nessa Só amizade. isso. Só Só isso. investir. E quem que escolheu investir? Tinha uma arma apontando para nossa cabeça, falando: vocês têm que ir nessa consulta? Não, foi super espontâneo, genuíno. A gente queria fazer por você. Que bom que você permitiu isso. Sim. É, E aí, até aproveitando, Rai, contando assim dos desafios, né? Você perguntou para nós duas e tudo, mas eu acho que a gente poderia até pensar num outro desafio que aparece, que é fazer novas amizades, sim, né? Ainda mais assim na vida adulta. Que outros contextos favorecem novas amizades, assim, até porque eu acho que eu, em algum momento, fiquei me perguntando onde eu poderia fazer novas amizades, de que forma isso poderia acontecer. Eu acho que são desafios que a gente encontra também em outras pessoas, né? O que vocês acham, assim? Quais contextos poderiam favorecer novas amizades? Olha, eu pensando na minha história, isso é um grande desafio, porque acho que lá atrás eu passei por situações que eu fui muito machucada, que eu me via me doando, estando lá, e não recebia, né? E aí eu me fechei muito. Então, algo que eu ando tentando treinar é tentar estar mais aberta e a experimentar, sabe? Mas de formas que nem a Rai estava falando, aos pouquinhos. Então, às vezes, é experimentar mesmo, se propor conhecer o outro, ver se está disposto a te conhecer também. E ficar também atenta, sabe? Porque por muito tempo eu não ficava atenta. E quando eu via, a relação já estava muito desgastada. Eu estava muito desconfortável já, sabe? Eu estava num limite. Então, é me perceber e tentar se abrir um pouco para conhecer, para ver se outra pessoa está disposta a me conhecer, a também me ouvir. Então, são coisas muito importantes hoje para mim, para tentar chegar mais perto do outro, sabe? E sim. para vocês? Para mim, assim, também eu acho que tem muita coisa em comum aqui, e por isso que eu convido, gente, se tiver alguma coisa diferente, mandem pra gente. Então, hoje, para mim, um desafio também é fazer novas amizades, é ter dicas em que há reciprocidade também do outro, das outras pessoas, né? Precisa ter investimento. Tem que ser recíproco, senão relação nenhuma se mantém. Né? E aí parece que é um quê de egoísmo, um quê de interesse. Uhum, Mas, na real, gente, a gente precisa ter relações de trocas, senão a gente passa por um outro pedaço que é muito perigoso, que são relações tóxicas. E aí a gente precisa uhum, pensar nas nossas habilidades de estabelecer limites. Até aqui uhum. sim, até aqui não. Cabe isso para vocês também? Eu tive que aprender isso a duras penas também. Super. Total. E super cabe, a gente aprende, aprendeu na prática, infelizmente, né? A gente passa por algumas situações para aprender isso. Mas pensando nessa manutenção e no início de novas amizades, eu acho que acaba favorecendo, não tem como mentir, né? Assim,
ter uma rotina com pessoas. Porque, tipo, onde eu vou conhecer pessoas se eu não tenho rotina com pessoas? Então, é um curso, é um hobby, Uhum. são amigos de amigos, então eu tenho que encontrar amigos. Eu vou viajar em grupo, sozinha, né? E de repente lá me abrir para essas possibilidades. Mas geralmente a gente busca lugares ou pessoas que tenham objetivos semelhantes ou interesses em comum. Isso facilita um pouquinho, né? E estando na rotina facilita um pouquinho também. Rotina que eu digo não é todo dia, toda semana, às vezes você não precisa encontrar sempre. Mas tendo algo em comum ali já facilita para que os assuntos comecem, a gente vai experimentando, sentindo até onde dá para ir, até onde tem essa reciprocidade que a Rai comentou, né? Mas investir a partir desse momento, realmente, né? Às vezes demanda tempo, às vezes demanda acolhimento e habilidades, né? Enfim, nutrir esses interesses em comum também, né? Vez ou outra a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Sim, com certeza. E meninas, assim, quando a gente pensa em iniciar uma nova amizade, né, tem esse processo de ir aprofundando, né, outros níveis de intimidade, de construção de amizade. O que faz com que vocês tenham vontade de ter mais tempo com as novas amizades de vocês? Para mim, que eu sou meio exigente, né, gente? Não sou um bom exemplo. Mas para mim, pelo menos, o que faz muita diferença é não me sentir julgada. Saber que a pessoa tá ali, mesmo que ela não concorde comigo, mesmo que ela me critique, mas que ela faça isso com cuidado. E que eu acho que tem, para mim também tem um pouco de suporte, sabe? Não todo dia, não toda hora, mas suporte. Eu saber que eu posso contar com aquela pessoa, isso para mim é importante, porque eu ofereço isso muitas vezes. E em alguns momentos me peguei faltando isso, mesmo com pessoas que eu Uhum. oferecia tanto. Então, isso para mim hoje faz muita diferença. E outra coisa que eu acho que faz muita diferença é eu ficar sensível a como eu me sinto estando ou conversando, enfim, com aquelas pessoas. Então, Então tipo, quando você eu faz saio um do rastreio. encontro, Você tipo faz um rastreio de eu tento você. ficar atenta hoje em dia, porque eu não era atenta, Uhum. sabe? Eu, tipo, não, eu sou amiga de fulano, então tenho o quê? Olha o X mindfulness coisas. aí, Jéssica. É, Você disse que não é treina isso. mindfulness, mas isso é mindfulness. Você está conectada com você mesma na Porque presença daí das eu comecei a pessoas. pensar. Aham. Eu falo para as meninas, eu falo, gente, a gente tá aqui na reunião de podcast, a gente tá gravando, a gente tá não sei o quê. Nossa, eu saio tão bem. É sobre isso, é sobre como eu me sinto estando com vocês. E aí, sei lá, em alguns momentos encontrava pessoas que eu sentia que não eram felizes pelas minhas conquistas, ou que não queriam saber da minha vida, mas estavam ali contando da vida delas, e eu oferecendo ouvidos e suporte, acolhimento. E, gente, essas pessoas não estão interessadas, elas não estão disponíveis, elas não querem muito participar. Então, ficar sensível em como eu me sentia, assim, eu acho, como eu me sinto, tem feito diferença. É um aprendizado, ultimamente, um treino. Mas tem feito a Uhum. diferença para mim. Muito legal. E para Eu, você, eu, Marcelinha? tô pensando muito numa amizade que eu tenho aqui, que é da infância, que é uma dessas amizades de infância que eu tenho, mas que ficou muito próxima até hoje, né? É uma das grandes amizades que eu tenho. A gente até se chama às vezes de amiga e irmã. Hum? É... Ai, Beijo, quem é? Carol! Vou mandar um beijo também. Beijo, Carol! Eu não Beijos chamo ela de duplo. Carol, mas eu não vou revelar o apelido dela, porque não tem nada a ver com o nome dela. E a gente se fala, gente, acho que quase todos os dias, né? Por áudio de WhatsApp, a gente manda podcasts de WhatsApp, na verdade. Eu recebi um hoje dela de 6 minutos e um outro de 2, que ainda não ouvi, vou ouvir depois do podcast, aliás. E a gente está sempre falando, sempre perguntando como é que tá, e simplesmente às vezes só falando de nada, sabe? Então, para mim funciona muito esse contato também pelo WhatsApp e a gente sempre tenta marcar cafés, marcar um dia de piscina, coisas assim, a gente vai ver Barbie juntas. Então, é também a gente colocar importância naquilo, sabe? Tempo para aquilo, é um tempo que eu quero investir com ela, porque para mim é muito bom, eu me sinto próxima, eu me sinto ouvida, eu me sinto amada, né? Vou colocar dessa forma. Então, é investimento de tempo, né? De realmente querer estar junto, perto, querendo saber o que está acontecendo e vice-versa. Essa via de mão dupla, né? Que a gente está falando aqui. Nossa, E para super. você, Rai?
Pensando, por exemplo, em nutrição da relação, eu acho que atenção, né, ser considerada no que eu estou experimentando na vida, ser considerada em relação ao que eu estou passando, do que eu estou vivendo, né, ter interesse também na minha vida, né, porque às vezes parece que é só a vida do outro que importa, né? Exato. E sabe, ter, ter a sensação de que a gente é importante, né? Eu acho que isso é importante para mim, né? Saber que eu sou importante na vida da outra pessoa. E perceber que o que eu ofereço também é valioso. Me sentir útil na vida da outra pessoa, né? Saber que faz diferença a minha presença, faz diferença a minha ajuda, faz diferença a minha escuta, o que eu tenho para falar, o meu acolhimento, o meu carinho também é importante. Ai, meninas, eu também queria dizer que vocês foram amigas aí mais novas que eu construí ultimamente, né? Porque também minha vida é restrita, o tempo também é restrito e também confesso que hoje em dia eu me percebo, não sei vocês, mas eu me percebo bem seletiva, porque o tempo também vai ficando muito restrito, né? A gente tem que escolher. E eu acho que esse é um ponto da amizade importante, né? Para mim, amigos são realmente famílias que a gente escolhe ter. A gente escolhe diariamente quem que a gente quer nutrir, quem que a gente quer convidar para estar no nosso dia a dia ou participando dos rolês que a gente está vivendo, né? Que também não são fáceis as nossas realidades, com muitos 100%. desafios também. E é sobre Total. isso. Muitos É sobre desafios. isso. Nossa, dá Ai, para fazer uma gente. parte 2 desse episódio depois, hein, gente? Porque tem tanta coisa sobre amizades, né, que vai surgindo. Vamos convidar os Vai, mas nossos quem amigos, sabe? nossas amigas. Já pensou? Vamos! Pensou? Um grupo do podcast. É isso. Mas, bom, né, mais uma vez, queria dizer que esse é um assunto que eu acho que realmente a gente pode falar um pouquinho mais, né, e tudo, mas dá para abranger, assim, bastante coisa que faz sentido, que é importante, que eu acho que muita gente compartilha também, né, Sim. e fica também o convite para quem se sentir à vontade dos nossos ouvintes compartilharem com a gente algumas experiências ou tópicos que a gente pode abordar na parte 2, quem sabe, né? E agradecemos mais uma vez a presença dos ouvidos de vocês nesse episódio, já com um convite novamente para o encontro que está se aproximando, né, gente? Exatamente. E esse encontro, para quem está aqui em Brasília, gente, também pode ser uma ocasião para construirmos novas amizades, né? Amizades um pouquinho mais profundas, talvez, né? Se vocês estiverem dispostos e dispostas para isso. Mas é um encontro que vai se basear em processos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, para estarmos nesse mundo enquanto pessoas, né, convivendo juntos, né? E quem está aqui em Brasília vai ser presencial nos dias 11 e 12 de novembro. Tendo curiosidade, dúvidas, mandem para a gente. O que mais, gente? E Vou como editar Temos a gente uma essa parte, com falou, novidade. certeza, tá? estamos em uma nova fase do podcast, né, gente? Isso. Então, com novas fases, vem novidades. E agora, nós teremos também convidados em alguns dos nossos episódios. Então, no próximo episódio, teremos alguém aqui que falará sobre Nosso um primeiro tema, convidado. nosso primeiro convidado. Grande estreia. Então, assim, não vamos revelar quem é ainda, não vamos revelar o tema também, vamos manter o Não, não. mistério. Sim. Já vocês vão Mas saber durante a semana. a gente vai mandar umas diquinhas. E aí, acompanhe a gente também lá nas redes sociais. Tem tudo sobre o encontro. A gente fala mais coisas do que a gente coloca aqui também no podcast. E a gente vai conversando por lá. Isso aí. Fechou? Gente, obrigada mais uma vez. Um beijo. Um Um beijão, beijo! gente. Até a próxima. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento.
Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.